Está no ar, o Jornal Regional. Chegando com mais uma semana do Jornal Regional, trazendo para você o que é notícia na sua cidade e no país. Confira os destaques de hoje. Magé ganha novo ponto virtual da Receita Federal. Festival de Inverno movimenta o final de semana em Guapimirim. Prefeitura de Teresópolis constrói muro para garantir a volta do ônibus à Pedra da Tartaruga. Escolha de Witzel para representar o PMB revolta afiliados e pode comprometer a agremiação nas urnas. Novo PSTU e PROS lançam seus candidatos a presidente. Bivar, do PSL, anuncia desistência. Você confere ainda o plantão policial dos últimos dias e outras notícias das cidades e do país agora no Jornal Regional. Iniciando a edição desta segunda-feira, vamos para um giro de informações pelos municípios, começando por Magé. A cidade anunciou um novo ponto virtual da Receita Federal durante o aniversário de um ano do PAV, o ponto virtual da Receita Federal, que já existe no Gabinete do Povo, em Piabetá. A data foi celebrada na última quarta-feira, dia 27 de julho, e a Prefeitura anunciou a ampliação do serviço. O novo PAV sendo instalado já a partir desta segunda-feira, dia 1º de agosto, na Casa do Empreendedor, no 1º Distrito. Dessa maneira, mais mageenses terão acesso à inscrição no CPF e os outros tipos de serviços relacionados ao documento, como alterações, regularizações, segunda via e impressões de cartões do documento. O PAV também atende para consultas de situação em malha fiscal e de restituição, segunda via do DARF, solicitação de cópias e declarações, além de outros serviços de receita, ou melhor, da Receita para pessoas físicas e jurídicas, segundo o secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Cozzolino. Além de oferecer os mesmos serviços, o novo PAV vai funcionar também no mesmo horário, de 9 às 15 horas, sem necessidade de agendamento. A Casa do Empreendedor funciona na Rua Sebastião Reis, número 21, em Flecheiras. Vale lembrar que, em um ano, o PAV existente no Gabinete do Povo em Piabetá já realizou quase 5.000 atendimentos, sendo 1.000 inscrições no CPF. Para ser atendido, é preciso levar documentos pessoais, como identidade ou outro documento com foto, CPF, quando possuir, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência atualizado e número de telefone. O Gabinete do Povo fica na Rua Caioaba, sem número, ao lado do DPO de Piabetá. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail pavemagé@gmail.com. O município de Guapimirim teve um evento no final de semana para cadastrar interessados em castrar cães e gatos. A ação faz parte do programa Castra Pet, uma parceria entre a Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, e o governo fluminense. Foi no sábado, dia 30, na Praça da Emancipação, no centro. O proprietário teve que apresentar comprovante de residência e carteira de identidade. Uma tenda foi usada para fazer o cadastro e a ideia da Prefeitura é que essa tenda irá passar por outros bairros de Guapimirim. Como já falamos anteriormente, o Castra Pet na cidade já realizou mais de 1.000 castrações de cães e gatos, segundo os organizadores. O município de Guapimirim, por outro lado, recebeu uma recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Magé, de adotar uma política pública eficaz para a oferta de locais adequados para abrigamento de animais abandonados ou vítimas de maus tratos. Ainda de acordo com a recomendação, a cidade deve promover ações de educação ambiental sobre o tema, esclarecendo a população sobre o crime de abandono e de soltura dos animais. As penas aplicáveis também devem ser informadas. A Justiça tomou por base Lei Estadual de 2002, que permite a aplicação de medidas para evitar ou interromper práticas abusivas e condutas cruéis contra os animais. A promotoria se baseou ainda em notícias veiculadas na imprensa sobre abandono e ações cruéis contra animais em Guapimirim. Também é resultado, essa recomendação, de um ofício enviado pelo Comando de Polícia Ambiental, através do qual foi instaurado um inquérito pelo MP sobre a ausência de um local apropriado
para abrigar os animais vítimas de maltratos em Guapimirim. Vamos seguindo agora, vamos falar sobre o início da coleta de dados do Censo 2022 do IBGE em Teresópolis e Guapimirim. Vamos trazer de novo a participação do João Felipe Colonese, que é o supervisor de subáreas de Teresópolis e Guapimirim, trazendo algumas informações importantes sobre o censo. Então, exatamente, quando a gente fala do censo, a gente pensa numa operação gigantesca. Ela acontece em todo o território brasileiro a partir de segunda-feira. E o que é o censo? Vou tentar trazer de uma maneira mais simples. Além dessa contagem, ela reflete o quê? Em políticas públicas. Você consegue fazer um levantamento de faixa etária da população, renda, estrutura, a questão de saneamento básico e podemos ter por municípios, por bairros, por estado e com isso pensar em políticas públicas. Trazendo para a nossa realidade aqui em Teresópolis, o que a gente pode fazer com isso? Saber em qual bairro, vou utilizar um bairro como exemplo, São Pedro. Saber a idade dessa população. Por exemplo, estamos numa faixa etária de 1 a 8 anos. Qual é a necessidade dessa população? Uma creche? Então dá para pensar em políticas públicas de maneira atualizada. E com a contagem também da população, ela interfere em quê? Na verba que o município vai receber. Porque ela está ligada diretamente ao fundo municipal. Quando os municípios vão receber para poder pensar em políticas públicas para a nossa sociedade. Em Teresópolis, funcionários da Secretaria de Serviços Públicos estão construindo um muro de contenção no bairro Salaco. A obra, que está sendo feita por determinação do prefeito Vinícius Clausen, vai permitir o retorno da passagem de ônibus para moradores da localidade da Pedra da Tartaruga, próximo à subsede do Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, localizado na região. O trabalho começou na semana passada e a previsão é de que esteja concluído já nos próximos dias. A contenção antiga, segundo o secretário de Serviços Públicos, Davi Serafim, deslizou, impossibilitando a passagem do ônibus para os moradores do bairro, principalmente da localidade próxima ao Parque Municipal. Então, por solicitação do prefeito, segundo ele, está sendo refeita a contenção da encosta para que o ônibus possa voltar a fazer esse trajeto tão importante para os moradores. Já havia sido feito trabalho de remoção de terra e de pedras e estava sendo concluído o alicerce para a reconstrução da barreira de contenção de 15 metros de extensão por 8 metros de altura, com pedras de alvenaria e concreto. A equipe conta com a ajuda de uma retroescavadeira para o serviço. A gente aproveita para ressaltar que, infelizmente, uma outra área daquela região que tinha promessa de ser atendida pelo governo do estado, que é na estrada do Salaco, onde houve uma queda de barreira em 2016, que destruiu o posto de saúde da comunidade, e havia expectativa, após uma visita do ex-secretário de Obras e Infraestrutura do estado, Max Lemos, de que fosse feito um muro de contenção na área onde houve deslizamento sobre o posto de saúde. Desde aquela época, o ônibus que atende aquela região tem que passar por dentro da Granja Florestal, por uma rua que não tem a mesma segurança e que também já começa a sofrer com o tráfego de veículos pesados por ali. Complicada a situação, mas vamos continuar cobrando. Bom, a concessionária Rio Mais Saneamento, iniciando oficialmente a operação da distribuição de água em bairros da Zona Oeste da capital a partir dessa segunda-feira. Essa notícia tem a ver com outros municípios do interior fluminense, inclusive Rio das Ostras, porque essa empresa ela foi vencedora da concessão feita pelo governo do estado. O serviço de captação continua com a SEDAI e o tratamento e coleta de esgoto com a Zona Oeste Mais Saneamento, que atua há 10 anos na região. Além disso, a Zona Oeste Mais Saneamento vai continuar nesses bairros do Rio de Janeiro com a gestão comercial da água, inclusive com a leitura dos hidrômetros, e como responsável pela emissão da fatura, que agora vai contar também com a logo da Rio Mais Saneamento. No entanto, em caso de falta de água, o contato deve ser com a nova empresa, ou seja, vai ficar meio confuso nesse início. O contrato de concessão de distribuição de água é de 35 anos. A empresa arrematou o leilão do bloco 3 da SEDAI com a oferta de cerca de 2 bilhões de reais e já estava em operação assistida. A Rio Mais Saneamento vai ser responsável
pela distribuição de água para mais de 2,5 milhões de cidadãos, porque além dos bairros da Zona Oeste do Rio, vai atuar também em outros 18 municípios do interior. Mas nessas cidades, diferentemente do que vai acontecer nos bairros cariocas, a Rio Mais Saneamento será responsável pela distribuição de água, gestão comercial e tratamento e coleta de esgoto. Bom, algumas das cidades, a gente vai falar a lista: Bom Jardim, Carapebus, Carmo, Itaguaí, Macuco, Natividade, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, São Fidélis, São José de Ubá, Seropédica, Sumidouro, Trajano de Moraes, Vassouras e Rio das Ostras. Bom, para você que está confuso com essa situação e mora numa dessas cidades, já existe um telefone de atendimento para o pessoal no interior. É o 0800 772 1027. 0800 772 1027 ou pelo site www.riomaisaneamento.com.br. Vamos falar agora de política no estado do Rio de Janeiro. Indignação e burla, sentimentos nutridos por grande parte dos correligionários que compareceram no sábado, dia 30 de julho, à convenção do Partido da Mulher Brasileira, o PMB, na capital fluminense, lá no Clube Municipal. Diante de centenas de militantes e candidatos ao pleito proporcional, o nome do ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Emir Laranjeira, embalado para representar o partido ao cargo majoritário ao governo estadual, foi na última hora preterido pelo PMB, que escolheu o ex-governador Wilson Witzel como candidato oficial para representar o partido nas eleições estaduais. Bom, houve ali até uma disputa de chapa, e o coronel Emir Laranjeira falou sobre isso num vídeo que nós vamos reproduzir aqui, e ficou um clima de constrangimento. A repercussão na mídia foi a pior possível. Wilson Witzel não sabe sequer se terá seus direitos políticos para poder concorrer, e Emir Laranjeira até já apontava em algumas pesquisas com índices bem significativos. Lamentável no sentido de trazer de volta para a política do Estado do Rio de Janeiro, que está precisando de mudança, né, uma figura que recentemente foi envolvida em tantos escândalos como o governador cassado Wilson Witzel. Mas foi a decisão do PMB, e o coronel Emir Laranjeira, no vídeo que a gente vai conferir, comenta o seu sentimento, como ele se posicionou após essa convenção polêmica do partido. Na verdade, foi um circo armado que eu tentei evitar de ir, porque eu já sabia o resultado, mas não consegui convencer os meus colaboradores. Eles achavam que bater chapa era bom e tal, e acabei perdendo. Essa história tem um início. O início passa pelo menos por um mês atrás, em que o ministro Witzel, o juiz Witzel, aliás, ele foi com a esposa até o partido e se filiou com ela, usando o mesmo argumento que ele já havia usado em outros partidos, que eu já tenho conhecimento, de filiar a esposa para ser candidato a deputado federal e se filiar para acompanhá-la, e tocando o coração, né, dos dirigentes. E ele conseguiu fazer isso lá no PMB, e a presidente do partido me comunicou por telefone que estava filiando os dois, perguntando o que eu achava. É mais ou menos assim: ela é a presidente, tem um poder máximo do partido, toma uma decisão, depois pergunta se a decisão foi boa. Claro que eu, na condição de apenas pré-candidato a governador, e por uma questão de hierarquia, eu tive que achar que a decisão dela foi boa, né? Mesmo que eu não estivesse satisfeito com a decisão, mas eu concordei. A verdade é que eu concordei, ingenuamente concordei. Eu poderia até discordar, e hoje está dizendo aqui que eu havia discordado, mas não, na verdade eu concordei. Então, eu também tenho culpa nessa história. Culpa ou não, aconteceu inusitado lá na convenção. Eu já havia reunido meus colaboradores para avisar que eles iam fraudar a convenção e iam marcar uma vitória para o juiz
com pouca diferença para dar uma falsa impressão de exercício democrático na convenção, e o juiz que está impedido por 5 anos, está inelegível em função do impeachment da LERJ, já confirmado no Supremo Tribunal Federal, ele apresentou uma certidão negativa da 2ª região aqui do TRF, como se ele tivesse limpo, ficha limpa nada, ele está cheio de bronca, muita bronca mesmo, e vem muito mais bronca aí. Acho que o partido, ele deu um tiro no pé, por conta principalmente do presidente regional, que é filho da presidente nacional, o Cid Clay, que me chamam de Kiko, e ele com certeza bagunçou o coreto todo, principalmente da forma como fez. É provável que ele tenha sido beneficiado por isso, porque os que votaram contra mim lá também foram beneficiados por isso, era o papo corrente lá na convenção. Bem, isso é uma página virada na história, e eu tenho que tirar proveito da adversidade. E a melhor maneira de tirar proveito da adversidade é buscar novas oportunidades. Eu já estou fazendo isso, pensando sempre no seguinte: minha meta é a mesma, eu quero ajudar a melhorar a política aqui no estado do Rio de Janeiro, e quero resgatar direitos perdidos por nossos companheiros policiais militares e bombeiros militares, veteranos e pensionistas, um grupo humano enorme, poderoso, que graças a Deus formou comigo uma bela campanha, uma campanha que seria bem sucedida se não fosse interrompida da forma como foi abrupta e insidiosa e irregular e talvez criminosa. Então, tudo bem, isso aí é uma questão da justiça eleitoral, não é minha, deixa isso apurando e vamos em frente. Então eu tenho algumas propostas, tenho algumas ideias que eu vou colocar em diversos lugares onde eu já fui chamado até para conversar, e eu espero que meus companheiros todos, PMs, bombeiros, policiais civis, policiais penais, policiais, agentes penitenciários. Agora vamos trazer uma notícia de interesse nacional e internacional. Representantes de 34 países dos continentes americanos estiveram em Brasília para discutir segurança e defesa. Ao final, reafirmaram o compromisso de promover e fortalecer a paz no hemisfério. Ao assinar a Declaração de Brasília, os participantes se comprometeram com a defesa da democracia e da soberania dos países. Também firmaram compromisso para trabalhar em prol da defesa do meio ambiente, apoiar os fluxos migratórios e reconhecer o papel das mulheres no setor. No documento, os 34 países afirmam que vão contribuir com medidas de contenção e mitigação de pandemias, como a de Covid-19. A próxima Conferência de Ministros de Defesa das Américas será em 2024, na Argentina. Parcerias em que todos ganham são importantes ações em um mundo cada vez mais integrado, que desenvolve tecnologias inovadoras e que se conecta em redes para o desenvolvimento e para a complementariedade de objetivos. O compromisso dos nossos países com a democracia e com a liberdade é outro importante aspecto que deve permanentemente nortear as conversações no âmbito da CMDA. Muito importante que o Ministério da Defesa assinou a Carta a favor da democracia. É realmente fundamental que nós tenhamos a segurança no país de que os resultados de uma eleição sejam devidamente respeitados, mesmo que sejam os resultados que a gente não goste. Cada cidadão tem sua preferência, mas a democracia faz parte justamente de defendermos o direito também de quem pensa diferente de nós. Para ter acesso à tecnologia 5G, são necessários 3 fatores: infraestrutura em cada cidade, a compatibilidade de sinal e a liberação de sinal. A tecnologia promete diminuir o tempo para baixar arquivos e já chegou ao país, começando em Belo Horizonte. Confira a matéria. As operadoras escolheram os bairros que vão receber o sinal nesse primeiro momento, de acordo com o número de usuários por região.
Para ter acesso à tecnologia 5G são necessários 3 fatores: a infraestrutura em cada cidade, a compatibilidade entre os aparelhos e a rede e ainda a liberação do sinal pelas operadoras. A internet 5G promete aumentar a velocidade para enviar ou baixar arquivos, além de reduzir o tempo de resposta entre dispositivos diferentes. Tudo isso vai permitir, entre outras coisas, a realização de cirurgias de forma remota e ainda a utilização de carros autônomos. De Belo Horizonte, Andresa Brito. Vamos a um rápido intervalo. Na volta você confere notícias sobre as eleições 2022, plantão policial dos últimos dias nas cidades e outras informações dos municípios e do país. Em instantes. SpeedMeg, Centro de Diagnóstico de Serviço Completo e Clínica de Atendimento Médico. Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia digital, raio-x digital, densitometria óssea, ultrassonografia. Todos os exames com diagnósticos precisos. Faça consulta e exames com segurança. Estrada do Bananal, 1940. Localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Telefone 21-2632-6316. clínica@speedmeg.com.br. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Chegando para o segundo bloco do nosso Jornal Regional, e nós vamos falar agora de eleições 2022. O Partido Republicano da Ordem Social, PROS, oficializou neste domingo, dia 31, a candidatura do empresário e influenciador digital Pablo Marçal à presidência da República. Não ocorreu anúncio do nome do vice. A confirmação do nome de Marçal, que destacou que é cristão, ocorreu em meio a hinos de louvor, discursos de membros da diretoria nacional do PROS e gritos de "eu acredito". O evento serviu também para que o partido pedisse que as pessoas votem nos candidatos a cargos proporcionais da legenda, que pela primeira vez terão um candidato à presidência da República. Em todo o país, mais de 1.500 filiados ao PROS
disputarão os votos dos eleitores brasileiros nas próximas eleições em 2 de outubro. Pablo Marçal, no seu discurso durante a convenção, ressaltou que as polarizações nunca vão acabar, mas que elas têm que ser perfuradas. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, também oficializou no dia 31, em convenção nacional na capital paulista, o nome da operária sapateira Vera Lúcia como candidata à presidência da República em outubro. O partido também referendou o nome da indígena Cunhã Iporá Raquel Tremembé, da etnia Tremembé, no Maranhão, como candidata a vice-presidente. Em seu discurso, Vera Lúcia defendeu a estatização das 110 maiores empresas do país, os bancos e a agroindústria, além da revogação das reformas e leis que retiraram direitos dos trabalhadores. Segundo ela, a chapa composta por ela e Raquel Tremembé é uma chapa indígena, negra e operária que responde aos setores mais oprimidos da classe trabalhadora brasileira. Bom, quando se fala de socialismo, comunismo e às vezes erradamente se coloca toda a esquerda como no mesmo barco, o PSTU é socialismo e comunismo de raiz, ao falar que pretende privatizar empresas privadas, que pretende estatizar empresas privadas. Realmente vai contra a lei da liberdade, de termos a sua propriedade privada. Mas é o posicionamento do partido, por isso que a gente ressalta aqui. Um partido desistiu de lançar candidato à presidência da República, foi a União Brasil, que é uma integração entre o PSL e o DEM, que não vai lançar mais a candidatura de Luciano Bivar, que deverá concorrer a deputado federal. O curioso é que Luciano Bivar era o presidente do PSL, que em 2018 foi a legenda que abrigou o presidente eleito Jair Bolsonaro. Coisas da política. Luciano Bivar passou os últimos dias conversando com o rival de Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Coisas da política. O Partido Novo também oficializou, mas no sábado, dia 30, em convenção nacional na capital do estado de São Paulo, a candidatura do cientista político e empresário Felipe Dávila à presidência da República. É a primeira vez que ele se candidata ao cargo máximo do Poder Executivo. A chapa terá como candidato a vice-presidente o deputado federal Tiago Mitrô, também do Novo, que é presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. A convenção ocorreu no prédio da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, na zona sul da capital paulista. Em seu discurso, Dávila defendeu a união do país e o respeito às diversidades. Abre aspas. O Brasil melhor começa com um Brasil para todos, não só para sua tribo, para seu partido, mas para todos. E isso começa com respeito à diversidade de ideias, de raças. Essa é a potência desse país. Fecha aspas. Bom, agora a gente vai falar sobre as cidades. Vamos voltar a falar dos municípios, começando por Magé, que para celebrar o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, comemorado na quarta-feira, dia 27, realizou 2 eventos de conscientização com os funcionários da Rede Municipal de Saúde. Durante o dia, os profissionais receberam palestras, participaram de aulão e, o melhor de tudo, aprenderam como se prevenir e redobrar os cuidados no dia a dia. Segundo Vanessa de Brito, coordenadora do Programa de Saúde para o Trabalhador, é um dia muito importante que não poderia passar em branco. Por isso, o objetivo foi mostrar para a população, especialmente para os trabalhadores, que o município se importa com a saúde deles. Começou o dia com uma ginástica laboral no 6º distrito, para descontrair. Teve grupo de terapia ocupacional, com avaliação e dando dicas de como sentar, levantar, de como se pode relaxar no ambiente do trabalho. Segundo Vanessa, são práticas acessíveis e que podem ajudar a prevenir doenças e agravos. Os eventos aconteceram nas escolas municipais Geralda Isaura e Maria Clara Machado, e o serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, da Secretaria Municipal de Saúde também participou do evento. O evento celebrou a criação do setor pela atual gestão há 11 meses. O diretor médico Armindo Corrêa falou sobre a legislação trabalhadora, as estratégias de segurança e os tipos de riscos. Foi abordado pelo coordenador Felipe Lima a importância da saúde do trabalhador e os cuidados que os profissionais
de rede de urgência e emergência, atenção básica e centro de especialidades odontológicas devem tomar durante os procedimentos. Bom, agora vamos falar aí do Festival Sesc de Inverno, chegou ao fim nesse final de semana, com shows e teatros em Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis. Mas nem todas as programações puderam acontecer. Vamos ver, por exemplo, como estava aí o tempo na sexta-feira à noite, na Praça Olímpica, onde aconteceria no município de Teresópolis o show do Grupo Fundo de Quintal, que acabou tendo que ser cancelado em virtude do mau tempo. As demais programações transcorreram tranquilamente. Iguapimirim, que também está vivendo seu festival de inverno, promovido pelo município com o apoio do Sesc, teve que cancelar o show de Arlindinho, também em virtude das chuvas na sexta-feira. Confira o que falou a repórter Larissa Calva nas redes sociais da Prefeitura. Oi, gente, muito boa noite. Estamos aqui diretamente da Praça do Vale das Pedrinhas com a nossa estrutura aqui do Festival de Inverno para dizer para vocês que, infelizmente, a nossa programação do dia de hoje terá que ser cancelada por motivos de segurança e também por conta da chuva. O mau tempo vai perdurar durante toda a noite e isso nos atrapalhou. Porém, vocês fiquem despreocupados que uma nova data será escolhida para que os shows e as programações aqui do Vale sejam realizadas, ok? Para o maior conforto da sua família, das crianças. Fiquem todos despreocupados porque a gente ainda vai curtir com muita alegria, beleza? Espero todos vocês na nossa nova data aqui no mesmo lugar. Um beijo, tchau, tchau. Vale lembrar que nesse final de semana, um dos destaques foi a apresentação da cantora Sara Beatriz, que levou ao palco grandes sucessos e contou com a participação do Ministério Lagoinha de Teresópolis. A prefeita Marina se encantou com o show, agradeceu a presença de todos e reforçou a programação da semana, que está recheada de atrações. Vale lembrar que no domingo houve no campo da Washington missa solene com o show do cantor católico Eugênio Jorge. Uma grande estrutura foi montada no campo para abrigar e receber a população. Aí então eventos, o Festival Sesc de Inverno chegando ao fim, Festival de Inverno de Iguapimirim em andamento, boas pedidas terão aí o público de Iguapimirim e visitantes, né? Porque os moradores de Magé, Teresópolis e outras cidades próximas, Cachoeiras de Macacu, também terão a oportunidade de conferir grandes atrações no município. Vamos agora trazer informações da cidade de Rio das Ostras. E Rio das Ostras passou, a partir desta segunda-feira, dia 1º, a também aplicar a vacina contra a Covid-19, quarta dose, para as pessoas com 18 anos ou mais. Rio das Ostras começando então, seguindo recomendação do Ministério da Saúde para a quarta dose para as pessoas com 18 anos de idade ou mais que já haviam recebido a terceira dose há mais de 4 meses. O polo de atendimento é o Yacht Club no horário de 8 às 16 horas. Bom, já que nós iniciamos o bloco falando de eleições, vale destacar o Divulga Candi, que é um sistema feito pela Justiça Eleitoral para dar transparência e divulgar informações detalhadas de registros de candidatas e candidatos e também dados das contas eleitorais. A ferramenta pode ser acessada no endereço divulgacandecontas.tse.jus.br. Confira no VT um pouquinho mais sobre esse aplicativo. O Divulga Candi Contas é um sistema feito para dar transparência e divulgar informações detalhadas de registros de candidatas e candidatos e também dados das contas eleitorais. A ferramenta pode ser acessada no endereço divulgacandecontas.tse.jus.br. O sistema tem as informações de quem já apresentou a candidatura à Justiça Eleitoral. É possível, por exemplo, checar as certidões criminais de candidatas e candidatos, dados como escolaridade, e ainda consultar as informações por unidade da federação ou por cargo. O Divulga Candi Contas também traz informações sobre arrecadações e gastos de candidatas e candidatos. A eleitora ou o eleitor pode, por exemplo, ver quem são os maiores doadores e fornecedores de determinada campanha. As informações sobre as prestações de contas vão ser lançadas no sistema na medida em que os recursos forem declarados por quem vai disputar as eleições de outubro.
Um dispositivo capaz de imitar sons de animais da fauna brasileira. A tecnologia, que também ajuda a preservar a Amazônia, pode ser vista em reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Confira. Com apenas o uso do fone de ouvido nesse estande em Brasília, o visitante é transportado para a selva amazônica. Aqui, né, no meio da cidade, tá ouvindo, foi bem legal? Foi, é muito interessante. Você tá escutando, daqui a pouco escuta o passarinho, escuta o macaco, o boto, é muito bom. Todos os sons da biodiversidade amazônica ouvidos aqui foram captados por aparelhos como este, que estão escondidos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Os módulos Providence fazem o monitoramento automático e são uma espécie de ouvidos e olhos inteligentes, analisando dados em tempo real. Se uma onça passar aqui na frente, ele vai ver aquela imagem, vai falar, tem uma onça aqui. E vai guardar a informação e enviar por satélite para o nosso computador. A gente, por exemplo, identificou agora a presença do peixe-boi dentro do Lago do Mamirauá na cheia, aparentemente com filhote, só a partir do som. As câmeras do Providence, chamadas módulos visuais, não só registram a imagem do animal, como identificam a espécie por meio de um software especial. O projeto é uma parceria do Instituto Mamirauá com uma agência de pesquisa do governo da Austrália e conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Atualmente, 20 módulos estão distribuídos pela floresta amazônica. É uma dimensão continental. A gente tem hoje cerca de um gestor de unidade de conservação para cada 280 mil hectares de área protegida. Então isso é um trabalho impossível, né, de fazer. E esse tipo de tecnologia com monitoramento 24 horas permite a gente enxergar, escutar e ter essas informações que só com a presença humana, só indo a campo, você não consegue fazer. Vamos agora para a parte policial. Começamos com uma denúncia feita pelo portal Cidade 24 Horas, parceira aqui do Jornal Regional, onde empresários de Rio das Ostras voltam a relatar novos plágios de contas oficiais de perfis no Instagram. Após o Nord Steakhouse e outras casas de Rio das Ostras, o alvo da vez foi o pub Bola 8 Snooker Bar, localizado no bairro Jardim Marileia. Os criminosos operam no mesmo formato, eles copiam imagens e logomarcas de restaurantes estabelecidos, criam um perfil com apenas alguma variação no endereço. Para enganar os usuários, eles adicionam um ponto, uma linha sublinhada, uma letra a mais, que acaba despercebida em um primeiro olhar. Segundo Marcos Monteiro, proprietário do Bola 8, o perfil Cabar Pub Delivery usou a logomarca do Bola 8 e algumas informações do estabelecimento para confundir os clientes. Ele afirma que muitos clientes da casa estão caindo no golpe e tendo suas contas no Instagram hackeados. Diz aí o Marcos que é importante que os clientes fiquem atentos, não forneçam nenhuma informação, dados como e-mail, códigos e números de telefone, e que o Bola 8 já estava tomando providências necessárias contra a página fake. Vamos seguindo ainda na região de Rio das Ostras e região dos Lagos, e foi preso na manhã da última sexta-feira, dia 29, por agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, um homem condenado pelo crime de injúria racial. Segundo a Polícia Civil, o homem identificado pelas iniciais ASDA foi capturado em um shopping de Rio das Ostras. A prisão ocorreu depois de levantamento de dados do setor de inteligência da Polícia Civil. O acusado teria ofendido funcionário de um condomínio que denunciou o caso. O homem foi encaminhado para a delegacia cabofriense, onde permanece à disposição da Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão condenatório expedido pela comarca de Rio das Ostras. Bom, confira outras notícias policiais. A Polícia Militar recuperou no final de semana uma carga de cigarros que havia sido roubada em Unamar, segundo distrito de Cabo Frio. Segundo a PM, é uma operação conjunta entre as equipes de Unamar e São Pedro da Aldeia, foi realizada para recuperar a carga no bairro Recanto do Sol, em São Pedro. Um elemento foi preso no local. A van da empresa Souza Cruz
foi encontrada com parte da carga, enquanto o restante estava em um carro. Fato registrado na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio. A Polícia Federal, em parceria com policiais militares do 32º Batalhão, prenderam em flagrante na tarde da sexta-feira, dia 29, um homem de 25 anos em Macaé com grande quantidade de armas e drogas. Ele estava com 3 fuzis calibre 556, 3 pistolas equipadas com kit rajada e 21.380 pinos de cocaína, além de diversos carregadores de armas de fogo. As armas, munições e drogas estavam enterradas em tonéis em um local no interior da comunidade Malvinas. O preso e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Macaé para os devidos procedimentos. E Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, traz a matéria do motoboy de Rio das Ostras, assassinado em Macaé. Confira. Voltamos para falar que um jovem de 23 anos morreu após ser baleado em Macaé e o outro ficou ferido na noite deste domingo. Ele era morador de Rio das Ostras e trabalhava como motoboy. Segundo informações, um veículo de cor preto passou efetuando os disparos e a outra vítima foi baleada e encaminhada ao Hospital Público de Macaé, o HPM. Ambos estavam em um evento de motos. O corpo de Jonathan foi encaminhado ao IML de Macaé. Ele morava no loteamento Gelson Apicelo. O caso foi registrado na 123 DP, Delegacia de Polícia de Macaé. E como já havíamos informado anteriormente, a comunidade de Rocha Leão ganhou um presente por conta da parceria entre o governo do estado, o governo de Rio das Ostras e a Enel Distribuição Rio, a revitalização da Praça do Trem, que recebeu novas cores e mobiliários acessíveis, artísticos e temáticos, remetendo ao universo ferroviário, criados pelo multiartista Narcélio Grude. Também destaque para o circuito infantil e o circuito para práticas esportivas, com pinturas personalizadas e lúdicas no chão do espaço. No playground infantil foram instaladas torres com passarela interligada, escorrega, tobogã, balanço e uma pequena parede de escaladas. O Lab Cidades Criativas é uma realização da Quitanda Soluções Criativas e no mesmo edital estão previstas ações em outras cidades do estado, como por exemplo Guapimirim, que deverá ganhar um cinema. Falar agora de previsão do tempo. Os primeiros dias de agosto terão temperaturas de 14 a 20 graus no Rio de Janeiro. Elevação do calor a partir de quarta-feira e nova queda no fim de semana, mas a princípio sem o frio dos últimos dias. Mas confira a previsão do Climatempo. O mês de agosto começa com tempo firme na maior parte do sudeste do Brasil, ainda com formação de névoa e de nevoeiro em alguns pontos da Zona da Mata e também no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, mas que aos poucos se dissipa dando lugar ao sol. Os ventos que sopram do mar também aumentam a nebulosidade em todo o estado do Espírito Santo e na maior parte do norte de Minas, mas não tem expectativa de chuva, é apenas variação de nuvens ao longo do dia. Todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais com tempo firme e com temperaturas já em gradativa elevação. A máxima chega aos 26 graus em São Paulo, 27 graus na capital Belo Horizonte, em Vitória e também no Rio de Janeiro. Destacando no Esporte Mais, você confere tudo que rolou no Brasileirão no final de semana, como será a rodada de meio de semana da Libertadores e Copa Sul-Americana e ainda os times pequenos do Rio em competições estaduais e nacionais, esporte nas cidades, destacando Magé e Rio das Ostras e muito mais. Fique ligado no Esporte Mais, que a gente está por lá junto com o Isaac Iatti. Quero agradecer a nossa equipe técnica e agradecer a você que nos assiste em todos os canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Até uma próxima edição.